Bom dia, gente. Tudo bem? Qual é a sua expectativa para esse ano? Meu Deus, gente. Qual é a sua expectativa para esse ano? De muita alegria, muita bênção, né? Eu tenho uma expectativa muito grande para esse ano. Tenho certeza que vai ser o melhor ano das nossas vidas como igreja. Você crê nisso? Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, no capítulo 26, nós vamos ler alguns versículos. Gênesis capítulo 26, nós vamos ler aí alguns versículos. A partir do 1, acompanhe comigo. Eu vou ler a mesma versão que está ali no telão. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele lhe disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Agora vai lá para o versículo 12. Versículo 12 e 13 diz assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Versículo 18. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Versículo 25 agora. Então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Esse texto é bem conhecido para nós como igreja. Você que acompanha aí as palavras do pastor Milton sabe que ele usa bastante esse texto. Eu fui muito tocado no final do ano passado por esse texto. E a palavra que eu vou ministrar, eu já ministrei inclusive no culto de jovens, ela nasceu de um devocional. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa manhã. Esse texto, querido, ele apresenta para nós um momento que foi crucial na vida de Isaque. E eu não sei se eu tenho certeza que você já percebeu isso. Todos nós que começamos a ler a Bíblia, que fazemos aquele planejamento, agora eu vou ler a Bíblia toda, né? A gente começa por Gênesis. Então a gente leu Gênesis aí várias vezes, né? Quem aí já aconteceu isso com você? Pode levantar a mão aí, você já leu Gênesis várias vezes, né? E são histórias magníficas que a gente percebe no livro de Gênesis. E se você parar para prestar atenção em Isaque, você vai perceber que a história dele é um pouco ofuscada, né? A história dele ela é um pouco ofuscada porque antes dele a Bíblia fala de Abraão, e depois de Isaque a Bíblia fala de Jacó, de Israel, né? E logo após José, a gente percebe que tem várias narrativas bíblicas a respeito desses personagens, e Isaque parece que ele tem pouco na Bíblia que fala sobre ele, né? Mas nesse versículo, nesse capítulo 26, alguns historiadores, alguns mestres da palavra, eles dizem que esse capítulo 26 dá representatividade na vida de Isaque, fala de como Deus se manifestou através da vida dele e como ele respondeu a essa manifestação de Deus sobre a sua vida dele, de como Deus deu continuidade às promessas que já havia feito a Abraão, né? E como dali para frente daria continuidade no seu plano. Então o comportamento de Isaque aqui, queridos, ele foi
fundamental, ele é fundamental para que eu e você, nós possamos entender melhor qual é a dinâmica do meu e do seu relacionamento para com Deus. Nesse versículo 26 em específico, você e eu nós vamos encontrar nesses trechos fundamentos, princípios que são muito importantes para que a dinâmica do nosso relacionamento com Deus seja cada vez mais eficaz, seja cada vez mais profunda. Nesse capítulo nós vamos encontrar formas de estabelecer cada vez mais aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Você pode dizer amém? Então acompanhe comigo. Nesse capítulo 26, a gente percebe que diante de um desafio, diante de uma missão que estava sobre a vida de Isaac, ele precisou prosseguir. Repita comigo, prosseguir. Eu vou colocar ali no telão o significado de prosseguir. Prosseguir significa dar continuidade, dar seguimento, levar adiante. Tem mais alguma coisinha, né? Não? Prosseguir significa dar continuidade, dar seguimento, levar adiante ou ainda. E eu queria que você pegasse isso e guardasse nessa manhã. Prosseguir significa retomar uma atividade que foi interrompida. Prosseguir significa dar continuidade, dar seguimento, levar adiante ou ainda, e o mais importante, retomar uma atividade que foi interrompida. Então, diversas áreas da minha e da sua vida, elas precisam de prosseguimento, não é verdade? Nós precisamos prosseguir com as decisões que nós tomamos. E para pensar aí nas áreas que envolvem as nossas vidas, de maneira básica. Uma faculdade, um emprego, o nosso relacionamento familiar, aquele que nós temos dentro de casa, o nosso relacionamento familiar, aqueles que nós temos com os nossos parentes, o nosso ministério, a maneira como nós nos relacionamos no nosso ministério, todas aquelas decisões que você decidiu tomar, todos aqueles desafios que você decidiu seguir, todas as metas que você já teve, que você já colocou para a sua vida, diversas áreas das nossas vidas nós precisamos dar prosseguimento. O momento, querido, que nós vivemos, o momento que você vive agora, o momento que você vive agora na sua vida, ele vai exigir de você um comportamento diferente do que você teve lá atrás ou do que você vai ter amanhã. Por quê? Porque as circunstâncias que regem a sua vida hoje, né, elas precisam que você tenha um comportamento diferente a essa situação. Cada situação vai exigir de nós uma decisão diferente, não é verdade? Cada decisão que nós tomamos vai ter uma implicação diferente também. Uma situação vai exigir uma decisão. Uma decisão vai levar a uma implicação ou uma consequência diferente. E essas consequências, queridos, as consequências das nossas decisões, elas vão determinar muito sobre quem nós somos e vão determinar muito sobre o que nós fazemos e também vão determinar o lugar onde nós vamos estar. Cada situação que você tem na sua vida vai exigir uma decisão da sua parte. Essa decisão que você tomar vai ter uma consequência. E essa consequência vai determinar quem você é, o que você faz e o lugar onde você vai estar. Quais foram as suas expectativas lá no início de 2019? Quais foram as expectativas, as metas que você planejou, o lugar onde você queria estar, o que você queria estar fazendo? Se você conseguir pensar nisso, para pensar nessas expectativas e como elas estão hoje na sua vida. E quais são as expectativas que você tem hoje para terminar esse ano de 2020? Agora, tudo isso associa as coisas que aconteceu com você que você não planejou. Problemas, doenças, coisas que aconteceram, coisas boas e coisas ruins que aconteceram, porque existem circunstâncias e situações na nossa vida que nós não planejamos, não é verdade? Coisas que simplesmente acontecem. Mas a maneira como nós reagimos e interagimos com isso também vai fazer toda a diferença. E agora, e quando nós não conseguimos dar prosseguimento? E quando nós não conseguimos prosseguir? Esse é o tema da minha mensagem nessa manhã.
quando eu não consigo prosseguir, quando eu não consigo dar continuidade, quando eu não consigo dar andamento naquilo que eu já planejei ou naquilo que Deus planejou para a minha vida. E quando eu não consigo, eu tenho certeza que muitos aqui, assim como eu, já passaram por isso. Quando você se encontra, você olha para a sua vida e você olha para as coisas que você planejou, até as coisas que você sabe que foi Deus que planejou para a sua vida, você olha para essa situação e você fala, eu não consegui dar sequência nisso. De repente um sentimento de frustração, de repente é um sentimento de incapacidade, e esse sentimento ele começa a tomar conta, de certa forma, das outras áreas das nossas vidas. Porque, como eu falei, uma decisão que nós tomamos, e querido, não tomar uma decisão já é tomar uma decisão, né? Você deixar de fazer algo, você já está fazendo alguma coisa também. Isso implica em diversas áreas das nossas vidas. E quando nós não conseguimos prosseguir? E eu quero trazer para nós, nessa manhã, um desafio. Um desafio em prosseguir em uma área, queridos. Eu sei que você deve estar pensando em várias áreas agora que você não conseguiu dar prosseguimento, ou naquelas que você queria dar. Mas eu quero destacar uma área que ela vai dar sustentação para todas as outras na sua vida. Eu tenho certeza que se nessa área especificamente, você se empenhar em dar prosseguimento, ela vai dar sustentabilidade para que todas as outras áreas da sua vida, de alguma forma, você vai ser bem sucedido. Seja para correção, seja para dar seguimento. E essa área é dar prosseguimento na vontade de Deus. Dar prosseguimento naquilo que Deus tem para a sua vida. Porque se você entender, se você conseguir interagir da forma correta, e a forma correta é a forma que Deus espera, não é nem a forma que nós esperamos, é a forma que Deus espera, a forma que Ele construiu. A palavra diz que Deus já separou você muito antes de você nascer. Então, muito antes de você ser concebido pelos seus pais, Deus já tinha um plano e um propósito para a sua vida. Você crê nisso? Então, a maneira com que você interage, a maneira com que você descobre, a maneira com que você vive o plano e o projeto que Deus tem para a sua vida vai fazer diferença para todas as outras áreas. Você crê nisso? Amém? Então, o desafio que eu tenho para nós nessa manhã é dar prosseguimento na vontade de Deus para as nossas vidas. E essa passagem que nós lemos, esse capítulo 26, ela traz alguns pontos fundamentais para que eu e você possamos prosseguir na vontade que Deus tem para as nossas vidas. E o primeiro ponto que eu quero trazer é, repita comigo, sensibilidade à voz de Deus. Mais uma vez, sensibilidade à voz de Deus. Acompanhe comigo no versículo 2 do capítulo 26. Olha o que diz a palavra. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. O Senhor apareceu, destaca essa palavra, apareceu e falou com Isaque. E querido, se você parar para prestar atenção, muitas vezes a gente lê corrido isso e não vê alguns segredos que existem nessa palavra, apareceu. Se você prestar atenção nisso, você vai perceber que o fato de Deus ter aparecido para Isaque deu sequência em tudo o que aconteceu com ele nesse capítulo. O fato de Isaque perceber que Deus apareceu para ele, falou com ele, deu sequência em todas as decisões que ele tomou dali para frente. Para pensar comigo. Se você é Isaque naquela época e a fome no lugar que você está. E quando a palavra menciona a fome, não é a fome de ficar sem um almoço, não é a fome de você ficar sem um jantar, não é a fome que você, me deu uma fome de comer macarronada agora, pastor. Sabe, não é essa fome. Você tem comida na sua casa, mas está com fome de comer outra coisa, sabe? Quem já teve essa fome aí? De repente ir no McDonald's, pegar aquele Big Mac. Você tem comida em casa, mas quer comer outra coisa. Sabe essa fome que a gente sente? A Bíblia não está falando dessa fome. A Bíblia está falando de uma fome mesmo, de não ter comida, de ter escassez de alimento. A ponto de ele ter que pensar em ir para outro lugar procurar recursos. Nesse contexto que Isaque se encontrava. E de repente aparece Deus para ele, e Deus fala para ele ficar. Isso fez com que Isaque fosse contra toda e qualquer possibilidade natural. Para pensar, se você é um profissional, um empresário de sucesso, vou pegar o Fagner aqui, um empresário de sucesso, glória a Deus, aleluia, homem riquíssimo, de muitas posses, muitos carros na sua garagem.
De repente o Fagner ele se encontra num momento onde, é só uma hipótese, tá? Isso não vai acontecer, está amarrado em nome de Jesus. Ele faliu do dia para a noite. Todos os seus recursos se eliminaram da sua vida, do dia para a noite. E ele sabe que lá em São Paulo ele tem uma super oportunidade de fazer com que o seu negócio se retome no mesmo lugar onde estava. Qual seria a atitude do Fagner? Amanda, vamos agora para São Paulo. Porque lá tem uma oportunidade de eu continuar com a minha vida. É óbvio que ele faria isso, não é? É óbvio. Mais ou menos isso que Isaac pensou. Mano, não tem comida aqui, eu vou para lá, porque lá tem comida. E de repente Deus aparece para ele e fala, fica aqui, porque é aqui onde eu vou te abençoar. Quantos aqui não queriam, pare e pensa comigo, você está orando, quantos aqui não queriam que Deus aparecesse na sua frente e dissesse para você fazer algo? Não seria muito mais fácil? Você está precisando tomar uma decisão, você está precisando de uma bênção, você precisa fazer alguma coisa, e de repente Deus, querido, aparece na sua frente e fala com você. Não seria mais fácil? Seria muito mais simples? Quando a gente lê isso, parece que foi isso que aconteceu. Isaac estava dormindo, de repente ele foi tomado por uma glória e... Isaac, fique onde está. Não foi isso que aconteceu. Essa palavra apareceu aqui, significa que Isaac considerou a Deus. Ou seja, ele foi sensível ao que Deus estava dizendo para ele. E isso deu sustentação para ele tomar todas as suas decisões. Como eu falei, tudo seria mais simples se Deus aparecesse para nós e nos dissesse o que fazer. Seria muito simples. A vida cristã seria muito mais fácil, né? Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Isaac, ele não teria feito o que ele fez se Deus não tivesse aparecido agora. Como ser sensível à voz de Deus então, pastor? Como fazer como Isaac, que uma decisão tão difícil de ser tomada, que naturalmente ia implicar para ele e para a sua família um lugar de fome. E mesmo assim ele tomou uma decisão contrária ao que naturalmente qualquer um faria. Mas Deus apareceu para ele. E como ter essa sensibilidade, essa certeza, que naturalmente eu preciso fazer uma coisa, mas Deus está mandando eu fazer outra. E por mais que eu ouça a voz de Deus, eu decida fazer o que Deus está mandando eu fazer, vai me colocar num lugar de dificuldade. Como ter essa resiliência? Como ter essa sensibilidade? Jeremias 7, 23, 24, você não precisa abrir, a palavra diz assim: mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram em seus próprios conselhos, e na dureza de seu coração maligno, andaram para trás e não para frente. A palavra está dizendo aqui o que é natural para mim e para você. Parece uma palavra dura, né? No coração maligno deles. Mas, querido, essa é a verdade sobre nós. Naturalmente, eu e você, naturalmente, na carne, nós não conseguimos servir a Deus. E se nós pararmos para pensar, a nossa geração vive o contexto dessa palavra. Nós damos ouvido a várias vozes. Nós damos ouvidos a várias realidades. Nós damos ouvidos a vários ensinos. E o ensino de Deus fica de lado. E a gente continua insistindo dos nossos próprios meios, nos nossos próprios pensamentos. E veja, não estou falando necessariamente de algo ruim. Eu estou falando de algo que não provém de Deus. Eu não estou falando que nós estamos tomando decisões que nos levam a pecar. A Bíblia está falando de decisões que são tomadas pelo nosso intelecto, decisões que são tomadas pelo mundo. E isso, queridos, já é a consequência disso já é colher fruto de maldição, colher fruto de coisas que não provêm de Deus na nossa vida. Então Deus já está dando um alerta para nós que, olha, queridos, vocês precisam me ouvir. Vocês precisam entender o que eu estou dizendo, para que vocês possam prosseguir naquilo que eu tenho para vocês. Mas como ter sensibilidade à voz de Deus? Eu creio, querido, e nós vivemos num tempo como igreja abençoadíssimo. Quando eu falo de igreja, não falo só da nossa igreja, onde nós temos diversos recursos. Essa conferência do sobrenatural, pensa que privilégio para nós receber homens e mulheres de Deus dessa magnitude aqui. É um privilégio para nós, não é? Eu estava falando uma vez, o Valentim não está aqui, né? O Diego veio de Manaus e faz um ano e pouco que ele está aqui. Ele falou: pastor,
lá em Manaus, a gente tem sede para um evento desse que vocês têm aqui. A gente paga muito caro para pegar ônibus e ir para outra cidade para ouvir a metade do que vocês têm aqui. E nós temos um privilégio, gente, de ter essa conferência aqui. Eu acredito que essa é uma maneira de Deus falar conosco, não é verdade? Outra maneira de Deus falar conosco é no nosso quarto de oração, a Bíblia nos ensina. Mateus 6,6, fecha a porta do seu quarto e ora ao Senhor seu Deus. Ele te vê em secreto, Ele vai te recompensar no público. Essa é uma maneira de ouvir a voz de Deus. Mas, querido, existe uma maneira, e é nessa que eu quero me atentar nessa manhã, que vai dar base para todas as outras. Sem essa forma, se você não se relacionar com Deus dessa forma, você não vai ter base para todas as outras que Deus pode se manifestar na sua vida. E essa maneira é através da palavra de Deus. Para você ter sensibilidade à voz de Deus em 2020, como o pastor falou, se você já lia a Bíblia, leia a Bíblia muito mais. Não existe, querido, não existe outra forma de você dar base para o que Deus faz na sua vida se a palavra não for prioridade na sua vida. Se você não buscar na palavra de Deus as verdades necessárias para que você tome as suas decisões, para que você seja corrigido, para que você seja instruído, para que você seja ensinado, para que você possa ensinar outras pessoas. Não existe outra forma na sua vida de você ter relacionamento com Deus se você não tiver relacionamento com a sua palavra. Você pode passar o ano aqui ouvindo palavras abençoadíssimas. Pode vir homens, grandes homens de Deus, colocar a mão na sua cabeça e traçar o futuro através de uma profecia para a sua vida. Se você não tiver vida com a palavra, isso não vai se tornar verdade para você. Se nós não tivermos isso no nosso íntimo, de que precisamos da palavra como verdade para as nossas vidas, de nada vai adiantar. Porque aqui está tudo que baliza a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Você pode dizer amém? Essa é a vontade de Deus para nós, que a gente tenha sensibilidade à voz dEle, dessa forma, lendo primeiramente a palavra. Isso precisa ser o início, o start, para que você prossiga com a sensibilidade à voz de Deus. Tem um pastor que eu gosto muito de ouvir, de ser ensinado por ele, é o pastor John Piper. Tem uma frase dele que eu queria projetar para vocês, e ele diz assim, ó: sem discernir corretamente o que é revelado apenas na Bíblia, nós não podemos conhecer as realidades mais importantes da vida. Querido, você pode ser instruído de diversas formas, e nós somos a era da informação. Nós somos a era da informação. O homem tem descoberto várias formas, o seu potencial. Eu gosto muito disso, de você explorar o seu próprio potencial, porque foi o próprio Deus que colocou isso em nós, né? De nós termos esse potencial para ensinar, para estudar, para fazer as coisas em menor tempo e de maneira mais eficaz, né? Nós temos vários cursos pela internet, você consegue se aperfeiçoar de diversas formas, e isso é bênção para nós. Foi Deus que deixou, que criou isso para nós. Mas, querido, se a palavra de Deus, se a Bíblia, ela não for o início, o start para você, de nada vai adiantar. Porque as verdades que Deus revelou para mim e para a sua vida não mudam, elas estão aqui e nunca vai mudar. Então o que eu quero dizer, você pode se encher de informação, mas isso só vai ser informação, isso não vai ser transformação. E quem aqui gostaria de ser transformado nesse ano de 2020? Dá um amém aí. Dá um glória a Deus, você quer ser transformado esse ano de 2020. Querido, coloque a palavra como prioridade na sua vida. Coloque a palavra de Deus como prioridade na sua vida e você vai experimentar a transformação de Deus para você. Você pode dizer amém? 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, você não precisa abrir. A palavra diz assim: temos mais uma razão para incessantemente, sem parar, dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que nós ouviram de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade. E a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então nós, os que cremos naquilo que Cristo fez na cruz, e nós temos relacionamento com a sua palavra, Ele está dizendo que essa palavra não é de homem para nós, é a palavra de Deus para nós. É a palavra de Deus, é Deus falando ao meu e ao seu coração. É Deus nos ensinando, é Deus nos instruindo, é Deus nos levando ao lugar onde Ele quer. E querido, seja sincero com você.
Seja sincero com você. Você não vai conseguir chegar ao lugar que você quer, porque nós não temos força para isso. Por mais bem instruído que você seja, por mais bem informado que você seja, você não vai conseguir chegar a esse lugar, a não ser se Deus estiver contigo, a não ser se você estiver sensível à sua voz, e como Isaac, tomar uma decisão difícil, mas a decisão certa, a decisão correta, e a decisão correta é a decisão que Deus tem para a sua vida. Você pode ter chegado aqui, tomado decisões erradas na sua vida, você pode ter tomado decisões completamente equivocadas na sua vida, que trouxeram você para a realidade que você está aqui hoje. Mas deixa eu falar para você, se você está aqui nessa manhã, ouvindo essa palavra, é porque Deus quer transformar a sua vida. É porque Deus quer transformar o seu contexto. Ele está dizendo assim para você, chega de tomar decisões erradas. Comece a tomar decisões corretas. E a decisão correta é a decisão que Ele tem para a sua vida. É a decisão que Deus tem para as nossas vidas. Por mais difícil que possa parecer esse lugar, é essa decisão que vai levar você para um lugar de bênção. Você pode dizer amém? Agora eu queria que você abrisse comigo 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Esse texto aqui daria uns 25 sermões. Mas eu gosto muito desse texto, mas eu só quero dar base porque eu estou falando aqui um pouco mais. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Esse texto aqui, queridos, ele dá base para o que nós aprendemos na Reforma Protestante, que é sola Escritura. Se você procurar estudar o que foi a Reforma Protestante, você vai ver que versículos como esse, eles dão base para que os reformadores, e nós somos consequência disso hoje, para que os reformadores dissessem sola Escritura, ou seja, só a Bíblia. Só a Escritura tem poder de trazer transformação para as nossas vidas. É isso que o Paulo está dizendo a Timóteo. E fica muito claro para mim e para você aqui, nesse texto, que a Bíblia é o meio pelo qual nós desenvolvemos a nossa salvação. Quem aqui acredita que é salvo pelo sangue de Jesus, amém? Dá um glória a Deus aí. Você é salvo pelo sangue de Jesus, amém? Isso não vem de você, isso é dom de Deus, é pela graça. Mas aqui a palavra está dizendo que é só pela Escritura, somente pela Escritura, que você desenvolve essa salvação na sua vida. É somente pela Escritura, somente pela leitura da palavra, que nós conseguimos desenvolver a salvação para a qual nós somos predestinados em Cristo Jesus. É o meio pelo qual nós encontramos a sabedoria necessária para sabermos agir. Então você precisa tomar uma decisão difícil, você não sabe o que fazer, lê a Bíblia. Lá você vai ter a sabedoria necessária para encontrar as decisões que você precisa tomar. Por mais difíceis que pareçam, por mais impossíveis que pareçam, lá vai ser a luz que você vai encontrar o caminho que você precisa seguir. É isso que o texto diz. Ela é a inspiração de Deus, e essa inspiração quer dizer o sopro de Deus. Quando você lê a Bíblia, a inspiração de Deus vem com você como um sopro, é Deus soprando ao seu coração a inspiração que vem dele. E você lembra quando Deus soprou na Bíblia? Quem aqui lembra quando Deus soprou na Bíblia? Do barro, ele tira Adão. E ele sopra vida em Adão. É desse sopro que eu estou falando. O sopro de vida é a inspiração de Deus para mim e para a sua vida. Quem aqui gostaria de ter o sopro de Deus sobre a sua vida? Leia a Bíblia. É a inspiração de Deus para a sua vida. É o sopro de vida, é o fôlego de vida para você, para a sua Bíblia. A Bíblia, querido, não é apenas um livro de histórias. A Bíblia é a vida de Deus revelada para mim e para você. É o sopro de vida de Deus agindo e transformando a nossa vida. Você pode dizer amém para isso? Leia a Bíblia, querido, e você vai ter a inspiração de Deus para a sua vida. Para conhecermos a Deus, nós precisamos saber o que Ele revelou de si mesmo. Se você fosse desafiado aqui a escrever uma confissão de fé, se o pastor Milton ele desafiasse alguns aqui e falar, querido, eu quero que você escreva a sua confissão de fé,
por onde você começaria? Você vai falar sobre a sua fé, provavelmente você poderia falar sobre uma oração, sobre o quanto Deus abençoou a sua vida, as suas experiências que você teve com Ele. Mas a grande maioria, ou todas as confissões de fé que regem até hoje as nossas vidas, todos os estudiosos, eles começaram por um lugar, pela Escritura. Por quê? Porque é como Deus se revelou. Como Deus quer ser achado, como Ele quer ser buscado, como Deus quer ser entendido. Então, querido, se você quiser compreender a Deus, se você quiser entender o que Deus tem para a sua vida, se você quiser conhecer o caráter de Deus, se você quiser saber a intenção de Deus, as decisões de Deus, se você quer saber mais sobre os princípios, os valores que regem a nossa vida para com Deus, leia a Bíblia. É nesse lugar que nós vamos encontrar essas informações, essas transformações. Todas as experiências que a gente tem com Deus, elas precisam ser avaliadas pela Bíblia. Todas as palavras que nós recebemos, todas as orações que você recebe, tudo aquilo que é falado aqui desse púlpito, por favor, julgue pela Bíblia. É isso que o pastor Milton constantemente nos ensina e nos diz. É claro que nós podemos nos equivocar como homens, mas a Bíblia, ela nunca vai estar errada, porque é a palavra de Deus para nós. Nós podemos correr o risco, querido, de cair no achismo, de cair em pensamentos humanos, e pensa num perigo que nós estamos vivendo hoje, é esse lugar de achismo, lugar de determinismo, pessoas que querem ser mais importantes que Deus, e começam a achar coisas que não existem na Bíblia e determinar sobre as nossas vidas. E é muito fácil, né, você colocar um vídeo de 15 minutos lá e dizer que foi abençoado por Ele. É muito fácil você pegar uma frase de efeito, trazer isso para o teu contexto e achar que Deus está te abençoando. Na verdade, você quer só massagear o seu ego, nós queremos massagear o nosso ego. Porque a gente quer uma resposta rápida. A gente quer algo que nos transforme com rapidez. Fala, você está angustiado, de repente você pega uma frase de efeito, um vídeo de efeito, a gente compartilha isso nas redes sociais, achando que nós estamos edificando vidas, mas na verdade nós estamos destruindo as nossas vidas. Porque Deus é um Deus de processo, Ele quer ser achado, Ele quer ser conhecido, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te colocar num lugar onde ao conhecê-lo, você vai se conhecer. Você está comigo? Nós precisamos ler a Bíblia. Eu tenho vivido um momento muito feliz na minha vida, eu e minha esposa. Ela está grávida, todos vocês acho que já sabem disso, o Benício está chegando aí. Ontem a gente foi fazer um ultrassom e deu para ver o quão grandão ele é, o narizinho, a boca dele, o pezinho. É tão maravilhoso ver isso. E é engraçado que antes de dormir, eu e a Flávia, nós falamos com ele. A Flávia é muito mais do que eu, ela fica o dia inteiro falando com ele. E como ele reage a isso, como ele reage à nossa voz, como ele reage aos nossos impulsos, quando a gente põe a mão na barriga dele, quando a gente fala com ele. A Flávia até comentou que num dos cultos de sábado ele começou a mexer quando ouviu minha voz daqui. E como é maravilhoso isso, né? Como ele reage a essa interação que a gente faz com ele. E por quê? Por que ele faz isso? Por que ele reage dessa forma? Porque nós estamos perto dele. Na verdade, a Flávia é a vida dele. Ele é a vida dela, está dentro dela. Então, tudo que a Flávia disser vai ser verdade para ele, porque ele está conectado a ela. O bebê está conectado, está tão próximo dela que tudo que ela recebe, coisas ruins e coisas boas, é verdade para ele. Agora, querido, deixa eu perguntar para você o quanto nós estamos perto da palavra de Deus. O quanto você está sensível ao que Deus está dizendo para você. O quanto nós estamos sensíveis. O quanto nós estamos ouvindo de Deus que é verdade para nós. Quais as decisões que você tomou? Pensa nas últimas 10 decisões que você tomou. Quantas dessas decisões foram baseadas na palavra? Quantas não foram? Querido, eu não quero aqui nessa manhã trazer peso de acusação, até porque eu estou sendo ministrado por essa palavra. Eu preciso mais disso para a minha vida. Assim como o Benício ouve a minha voz e ouve muito a voz da Flávia nesse momento, eu quero ser o Benício para Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus a ponto de o que Deus disser ser verdade para mim, eu não titubear. Eu não quero demorar 2 minutos para obedecer a Deus esse ano.
Por mais que isso me coloque num lugar de dificuldade, eu oro, Deus, eu quero ouvir a tua voz, ser sensível a ela e responder sim, todas as vezes que você falar comigo. Que essa seja a nossa oração nesse ano, querido. Ser sensíveis à voz de Deus e ter relacionamento com a sua palavra para que isso seja verdade para nós. Você pode dizer amém? Segundo tópico é obediência à voz de Deus. Repita comigo, obediência à voz de Deus. Mais uma vez, obediência à voz de Deus. Acompanhe comigo no versículo 6 de Gênesis 26. A palavra diz assim: Isaque, pois, ficou em Gerar. Mais uma vez a gente pode passar batido por esse texto, né? Isaque ficou em Gerar. E vai continuando, mas tem muito significado aqui. Tem muito significado aqui, porque o fato de Isaque ficar em Gerar, como eu falei, colocou em xeque a sua realidade. Colocou em xeque o que ia reger a sua vida, fome ou não, escassez ou não, mas ele decidiu, porque ele entendeu o que Deus disse para ele. Ele ficou, ele obedeceu. E nós temos ouvido sobre obediência. As últimas 3 pregações, o pastor Milton falou muito sobre obediência. E eu acredito que é Deus falando, querido. Se o pastor Milton está falando, se eu estou falando, e eu confesso para você que eu queria que fosse o primeiro tópico da minha palavra, porque Deus tem falado muito comigo em relação à obediência, a sermos uma igreja obediente. Você pode dizer amém para isso? Fale para você mesmo, em 2020. Não, fale com fé, querido. Em 2020, eu serei obediente. Parece criança falando, né? Mas não é, nós precisamos ser obedientes, queridos. Isaque, ele ensina que obediência, ela é demonstrada em níveis. Quer um cara para falar sobre obediência é Isaque. Por quê? Porque se você se recorda, alguns capítulos atrás, ele viu seu pai erguer uma faca para cravar no seu peito. Ele viu isso, Isaque participou disso. Ele experimentou obediência na marra. Ele viu seu pai ouvir a voz de Deus a ponto de matá-lo para ser obediente a Deus. Então Isaque sabia como era ser obediente. Isaque sabia o que significava ser obediente a Deus. Ele viu na prática isso acontecer com ele. Ele sabia como agir nesse momento. E a gente precisa aqui, querido, fazer distinção em 2 tipos de obediência. Acompanhe comigo, por favor. A primeira obediência é uma obediência madura. Repita comigo, obediência madura. Mais uma vez, obediência madura. Essa obediência vem pela fé, somente pela fé. Se você quer desenvolver uma obediência madura na sua vida, guarde isso no seu coração. Essa obediência precisa ser pela fé. Por quê? Porque é essa obediência que Deus espera de nós. É essa obediência que Deus construiu para mim e para você. Foi assim que Ele planejou. Romanos 1,5, você não precisa abrir, a palavra diz, o apóstolo Paulo nos ensinando, por meio dele, viemos a receber graça e apostolado, por amor de seu nome. Para quê? Para a obediência da fé entre todos os gentios. Para a obediência da fé. E essa é uma fé madura. Paulo está falando de um comportamento, querido, que ele constantemente transforma as nossas vidas. Paulo está falando de uma atitude que vai constantemente transformar a minha e a sua vida, levar você ao lugar que você deve estar. Porque como eu falei, a nossa vida, eu não falei isso, desculpa, a nossa vida ela é feita de ciclos, né? A nossa vida tem vários momentos que nós passamos por ela, então em cada momento a gente precisa saber qual é o próximo passo, o que eu vou fazer agora. Pensa num cara que está sendo desafiado pela vida, agora sou eu. Eu acho que para a mulher, quando está grávida, eu não sei, né? Acho que pelo bebê estar ali, isso para mim é uma coisa muito louca. Eu fico pensando, meu Deus, tem alguém dentro dela, né? É doido para mim entender isso, mas eu acho que no 3º ultrassom, quando eu vi, eu falei, meu Deus, velho. Eu vou ser pai. E pensa num cara que tem rotina, assim, eu não gosto de ter rotina. Às vezes eu gosto de ficar assistindo filme até 3 horas da manhã. Às vezes eu gosto de acordar cedo para fazer alguma coisa, às vezes não, às vezes eu quero comer em hora errada. Pensa num cara que
Pensa num cara que depois do almoço, lá em casa a gente é assim, todo mundo é programado para isso. A gente almoça, depois que a gente almoça ninguém fala com ninguém, cada um vai para sua cama. Cada um vai para o seu sofá, liga a televisão, por quê? Porque é a hora da soneca. Pode estar o sol que for, o dia lindo que for, domingo eu vou dormir, cara. E quando chegar o Benício, já era. Eu voltei até a fazer academia, cara. Porque eu falei, meu Deus, né? Quando meu filho tiver com uns 12 anos, eu vou estar com 40 e pouquinho já. Eu vou ter que ter força e vigor para brincar com meu filho, né? E pensa no desafio que eu vou ter, então eu vou precisar de fé para obedecer a Deus e dar condições para meu filho. Eu falei de um desafio, pensa em vários desafios. Pensa nos próximos desafios que você vai ter daqui 10 anos. Pensa em todos os desafios que você tem daqui nos próximos 10 anos. Querido, para você vencer esse desafio de forma correta, você vai precisar obedecer a Deus e obedecer por fé. Você pode dizer amém? Então, obediência madura, obediência por fé precisa ser algo visto em nós todos os dias. A gente precisa crescer e se desenvolver nisso. E querido, eu falo por mim, pensa como é algo difícil, naturalmente falando, claro. Por quê? Porque nós precisamos andar em fé. E andar em fé é andar em algo que a gente não vê, só acredita. Fé é trazer as realidades do futuro para agora, não é verdade? E essa é a única maneira de você agradar a Deus. A palavra diz isso. Você não agrada a Deus chorando, erguendo a mão aqui na frente. Você agrada a Deus vivendo por fé. Colocando mais ênfase no que Ele diz, ao invés do que você diz ou as pessoas dizem. Então você pode dizer muitas coisas a seu respeito. As pessoas podem dizer muitas coisas a seu respeito. Mas o que Deus diz, cara, é verdade. O que Deus diz a seu respeito é verdade. O que Deus diz a respeito das coisas que você precisa fazer é verdade. E se isso for difícil para você, Deus não está nem aí. É uma ordem, faça. Não que Ele não esteja nem aí, né? Eu estou parafraseando Deus, é claro que Deus se importa. Mas Deus, Ele interage conosco. Se você for ler a Bíblia, querido, lê a Bíblia e pesquise isso. Você vai ver que Deus, Ele interage com os homens a partir de ordens. Ele não pede, Ele manda. E a gente precisa obedecer por fé. Você pode dizer amém? Essa é uma obediência madura. Uma obediência por fé. Uma obediência que coloca os mandamentos e os preceitos de Deus acima das minhas dificuldades. Acima da minha realidade. Por isso que eu digo para você, queridão, um princípio, eu não anotei isso, eu acredito que é o Espírito Santo falando para nós hoje, um princípio valioso para nós no ano de 2020, dízimo. Dízimo, por quê? Porque é lei, é princípio. Deus estabeleceu isso para a bênção das nossas vidas. Então, querido, se foi Deus que falou, não fica duvidando. Não fica entrando em debate teológico sobre isso. É do Novo Testamento, é do Antigo Testamento. É bênção para a tua vida. Pratica isso. Não porque eu estou falando para você, ou porque o pastor Milton está falando, é porque Deus está falando. Obediência por fé é colocar os princípios e os mandamentos de Deus acima da minha vida. Acima do que eu acho bom ou ruim. Porque o que eu acho bom ou ruim muda com o tempo. Por exemplo, eu gostava muito, antigamente, de sair, de ir para bagunça, de ferver. Eu não gostava de ficar em casa. Hoje eu pago para ficar em casa. No verão, ano novo, eu amava passar ano novo na praia. Não tinha tempo ruim. O pastor Milton fala do colchão mijado, né? Não tinha nem colchão. Eu gostava de ir, e fervo, e fila, tudo caro. Eu estava lá. Sabe aquele cara que você está na praia e você não gosta que ele liga o som alto porque ele está enchendo o saco de todo mundo ali? Eu era esse cara. O Wellington era mais que eu. E pensa num cara hoje que paga para ficar em casa. Deus o livre, me dá coceira só de pensar em fila de supermercado na praia no ano novo. Meu Deus, as coisas mudam. A gente muda, mas a palavra de Deus não muda. Você pode mudar o seu gosto, você pode mudar o seu jeito, você pode gostar de uma roupa hoje, de outra amanhã, você muda o corte do seu cabelo e tudo bem. Mas a palavra de Deus não muda, os princípios de Deus não mudam, e isso continua sendo inegociável, querido. E se você colocar isso como princípio na sua vida, dizer, eu vou obedecer a palavra de Deus, você vai ser bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Mas deixa eu falar uma coisa, ser bem sucedido não significa ser feliz, está tudo pimpão, tudo nas maravilhas. Não. Muitas vezes significa dor, significa choro, significa vale, significa estar sozinho.
Porque Deus vai colocar você nesse lugar para quê? Para que Ele desenvolva fé em você, para que Ele desenvolva dependência em você, para que Ele desenvolva sensibilidade em você, para que Ele desenvolva resiliência em você, para que você seja uma bênção, para que você seja maduro na sua fé. Você pode dizer amém para isso? Se essa é uma fé madura, existe a fé imatura. A fé não, desculpa, obediência. Se existe obediência madura, existe também a obediência imatura. Atos 5, capítulo 1, versículo 2 é um grande exemplo de uma obediência imatura. Atos 5, versículo 1 e 2, a palavra diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Safira e Ananias, eles obedeceram ou não obedeceram? Eles obedeceram. Só que eles fizeram do jeito deles. Lembra quando o pastor Milton falou aqui, existe o jeito certo, existe a maneira certa de se fazer as coisas certas? Aqui é um grande exemplo de uma obediência imatura. E querido, uma obediência imatura, ela é evidenciada pelo egoísmo. Ou seja, eu só obedeço quando fizer bem para mim mesmo. Eu só vou fazer se eu tiver benefício nisso. Eu só vou fazer isso se isso for agradável para mim. Se eu tiver algum benefício nisso, eu faço. Se não, se eu tiver algum benefício nessa ação, eu vou obedecer. Se isso não for para mim, não for para algo que eu esteja planejando, se isso não for para o meu ministério, se isso não for para a minha casa, se isso não trouxer bênção para a minha vida, estou fora. Porque o que importa é eu ser feliz. Não é isso que a gente tem ouvido muito por aí? O que importa é você ser feliz. E ir para o inferno desse jeito. Porque quando a gente olha a consequência da atitude da Ananias e Safira, eles morreram. E quantos de nós, queridos, nós estamos mortos espiritualmente porque nós estamos desenvolvendo uma obediência imatura? Quantos de nós temos apagado o Espírito Santo, apagado a voz de Deus em nós, porque a nossa obediência ela é imatura, ou seja, ela é em benefício próprio. Querido, se você analisar a consequência da obediência para desenvolver uma fé madura, eu quero dar um exemplo maior para você aqui. Querido, a obediência, ela precisa ir além das circunstâncias, ela precisa exigir algo de nós, ou seja, a obediência, ela sempre vai exigir sacrifício. A obediência, ela sempre vai exigir algo de nós, te tirar de um lugar onde você está, num lugar bom, num lugar onde as coisas estão funcionando, ela vai te colocar no lugar para que você desenvolva isso. Você precisa entender isso. Deus não quer que você fique parado. Deus não quer que as coisas fiquem certinhas para você. Deus quer te colocar num lugar de bênção para a vida de outras pessoas. Deus quer que você esteja em um lugar de desafio, de constante desafio. E isso, para viver nesse lugar, exige-se uma obediência madura, uma obediência por fé. Qual é o maior exemplo de obediência que a gente tem na Bíblia? Qual é, querido? Jesus Cristo. E Jesus obedeceu até a morte. A obediência que o levou à morte, morte de cruz. Uma obediência sacrificial. Querido, se a sua obediência não está te levando a um lugar de sacrifício, reveja a sua caminhada com Deus. Porque constantemente nós temos que ser levados a isso, um sacrifício. Deixa eu dizer para você, crianças, elas obedecem em benefício próprio. Pessoas maduras obedecem em favor do próximo. Quando eu falo crianças imaturas na fé. Quando a gente tem uma fé imatura, a gente vai obedecer somente em benefício próprio. Quando a gente começa a crescer na nossa caminhada com Deus, a gente vai entender que a minha obediência precisa tocar o próximo, não a minha vida. A obediência precisa ser sacrificial, precisa me tirar da zona de conforto. Era essa a palavra que eu estava procurando aqui. A zona de conforto, da mediocridade. Aliás, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: esse ano de 2020... Fale com fé, querido, esse ano de 2020, você não vai ser medíocre. Diga não à mediocridade. E quando eu falo mediocridade, querido, não estou falando no sentido pejorativo da palavra, estou falando de viver na média. Deus não chamou você para viver na média. Deus chamou você para experimentar coisas agradáveis, coisas excelentes. Mas a gente associa isso a uma vida boa, né? Pimpão. Não, é sacrifício. É joelho no chão, é doar a vida pelo próximo.
é ser voluntário na casa de Deus, é entender que você vai ser bênção para a vida de alguém, é só você, Deus escolheu você para isso. E esse ano de 2020, querido, decida virar uma chave na sua vida, sendo obediente de maneira madura. Eu lembro que alguns anos atrás, eu e o Fagner, usando o Fagner como exemplo de novo, a gente trabalhava numa empresa muito próspera mesmo. Na época ela não era o que é hoje. Hoje, se não me engano, ela é a segunda ou a terceira empresa no país a oferecer o serviço. Não é a primeira já no serviço que ela faz. E a gente era vendedor naquela empresa e a gente teve uma ação em Recife. Nós íamos abrir mercado em Recife. O Fagner ficou 28 dias, se não me engano. Eu fiquei 40 dias lá. Pensa numa época difícil. E a gente foi abrir mercado em Recife para essa empresa. A gente plantou lá, foi muito difícil, porque não era o mercado do Sul. E quando a gente voltou, o nosso chefe fez uma proposta para nós. Ele falou assim, olha, eu quero muito que a empresa ela tenha uma base lá. Ela tenha uma filial lá. E eu gostaria muito que vocês se engajassem em abrir essa empresa lá. E pensa numa oportunidade, querido. Porque nos primeiros anos, com certeza, ele ia bancar um salário bom. E no Nordeste, querido, a mão de obra do Sul ela é muito valorizada. A Flávia ela tinha acabado de se formar em nutrição e eu pensei comigo, se eu vou para Recife com esse cargo e a Flávia como nutricionista, eu ia ganhar muito dinheiro. Eu ia trabalhar muito, mas ia ser muito, muito bem sucedido profissionalmente. Eu lembro que eu não tinha, na época, lógico, eu sempre quis o ministério, mas eu não tinha a plataforma que hoje eu tenho como pastor, não era? Eu tinha acabado de ser consagrado diácono, mas assim, eu tinha minha vida secular e eu vivia intensamente isso. Então era uma ótima oportunidade. E eu lembro que a gente decidiu primeiramente vir conversar com o pastor Milton sobre isso, para ver o que ele achava. E o pastor falou, olha, eu não vejo isso como bênção para a vida de vocês. Naquela época ele não falou, olha, você vai ser um pastor. Eu quero isso para você. Definitivamente, o pastor Milton não falou isso. Mas ele falou simplesmente assim, olha, eu não vejo isso como bênção para a vida de vocês. Crê nos seus profetas e você vai ser bem sucedido. Naquele dia, eu e o Fagner tomamos uma decisão de dizer não para aquilo. Hoje a empresa tem filial até nos Estados Unidos já. Ela é uma empresa muito bem sucedida. Mas a gente disse não para aquilo porque eu entendi, a partir do meu... Eu não entendi o que ele estava querendo dizer, não sabia o lugar que eu ia chegar. Mas eu entendi que se eu obedecesse, eu ia ser bem sucedido. E a gente nem titubeou, a gente disse não. Porque a gente sabia que o que Deus tinha para nós era muito maior do que o mundo podia oferecer. Que área da sua vida, querido, vai exigir um posicionamento diferente esse ano? Onde você precisa obedecer radicalmente a Deus? Que área da sua vida você sabe que Jesus não é Senhor ainda, porque isso é muito difícil para você entregar, porque o controle disso é suficiente para você. Você acha que você está sendo bem sucedido? Que área da sua vida esse ano você precisa entregar com uma obediência madura para Deus? Qual é o posicionamento de fé que você precisa ter esse ano de 2020 para que você seja sensível ao Senhor e você dê prosseguimento no seu relacionamento com Ele? Nós precisamos de uma obediência madura. Você pode dizer amém? Terceiro tópico, atitude à voz de Deus. Atitude à voz de Deus. Acompanha comigo no versículo 18, por favor. O versículo 18 diz assim, Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhes tinha dado. A gente vê aqui, Deus mandou Isaac abrir os poços? Não. Deus não mandou. Deus só falou para ele ficar e semear naquela terra. Isaac, ele procurou oportunidades, ele tinha as suas necessidades, ele foi atrás de oportunidade. Sabe o que Isaac sabia? Ele sabia que ele ia ser bem sucedido. Isso ele sabia, porque Deus já tinha falado para ele. Agora, ele teve que procurar oportunidades, ele teve que ter atitude. E muitos de nós recebemos de Deus o que precisamos fazer, muitos de nós recebemos o recurso, a certeza já está no nosso coração, mas o medo nos paralisa. Você precisa de uma pessoa, você precisa de um versículo, você precisa de uma mandinga, a gente precisa pular onda, fazer um monte de coisa. Não, querido. Você já tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus já te escolheu, Deus já te capacitou, Deus já te separou. Se você está aqui, isso é um exemplo disso, então vai nessa tua força.
Nós precisamos ter atitude. Isaac, ele era escolhido, ele era abençoado pela promessa de Deus. Só isso já é motivo suficiente para deitar e morrer. Eu sou escolhido de Deus, faço um filho aqui, já era, porque a minha descendência vai ser abençoada. Pronto, eu não preciso mais fazer nada. Mas ele não agiu assim. Ele teve atitude para demonstrar, ele procurou, ele correu atrás, ele precisou agir. Buscar oportunidades que no primeiro momento não deram certo. E se você analisar biblicamente o contexto histórico aqui, quando alguém entulhava um poço, significava guerra. Nessa época. Quando os filisteus, eles iam lá, entulharam os poços, eles estavam falando, eu estou em guerra com você. Mas Isaac promoveu a paz. O que ele foi? Ele foi abrir outros poços. Por quê? Porque ele já sabia que Deus iria o abençoar em algum momento. Ele não desistiu. Quantos de nós, queridos, estamos ministerialmente travados, profissionalmente travados, emocionalmente travados, por medo? De repente você recebeu uma palavra de uma liderança que te influenciou a você estar parado, a você desistir. De repente alguém errou com você. De repente, querido, você não teve paz, não teve uma família estruturada que te influenciou a vencer seus medos, a dar o primeiro passo. De repente você não foi criado assim. De repente você foi criado num lar onde você foi acostumado a ficar para trás, a ficar por segundo, a não ter voz. Mas Deus quer te libertar disso e está falando, olha, seja protagonista nesse sentido, eu estou com você, é eu que vou à frente das suas batalhas, é eu que luto por você, é eu que te capacito e eu quero que você vença. E muitas vezes nós estamos travados no que pessoas disseram, em que circunstâncias disseram, de repente uma doença, de repente algo que aconteceu com você que foi significativo. Eu não estou falando que isso não tem relação, que a gente não precisa valorizar, a gente precisa valorizar sim. Mas isso não precisa e não pode nos parar. Isso não é motivo para que você não prossiga. E Deus de repente está falando para você, cara, eu só preciso que você dê um passo para você ver o que vai acontecer. De repente Deus está falando, olha, eu só preciso que você abra os poços. Quais são os poços na sua vida que estão entulhados nessa manhã? Quais são os poços que estão cheios de terra que você precisa cavar para que saia água de dentro? Quais são as áreas da sua vida que estão travadas? Porque a sua atitude é de medo. O amor lança fora todo medo. O amor de Deus está aqui disponível para nós, para nos libertar dessas prisões emocionais, dessas prisões por palavras. De repente você viveu toda a sua vida como seu pai, como a sua mãe viveu, como seu avô viveu, com medo, achando que isso é assim mesmo, que as coisas na sua vida são dessa forma. Ei, não é dessa forma. Deus quer fazer de você uma bênção, e Ele quer desentulhar os poços que estão entulhados na sua vida. Dê o primeiro passo nessa manhã. Dê o primeiro passo nessa manhã. Diga para Deus, Deus, eu não quero mais que os poços fiquem entulhados. Eu vou agir, eu vou tomar uma atitude, eu vou ter um posicionamento de fé. Queridos, muitas vezes isso vai ser debaixo de dificuldade, isso vai ser debaixo de desafio, incerteza, problemas, inveja. Essas coisas não vão mudar. A palavra diz que o joio vai continuar crescendo no meio do trigo, mas isso não é motivo para a gente não avançar. Como você tem se organizado, querido? Como você tem organizado a sua vida? Como você tem organizado as coisas que regem a sua vida? Tem um casal de amigos que eles precisavam tirar, eles estavam passando por um aperto financeiro, e eles precisavam tirar os 2 filhos da escola particular. E hoje em dia, nós sabemos como é difícil você ter filhos em escola pública, não é verdade? É difícil, é desafiador. E esse casal se viu nesse desafio de, olha, a gente vai ter que tirar os filhos do colégio particular, porque senão as coisas não vão dar certo. A gente ajudou a instruir eles nisso, e eles foram lá e fizeram. Foi fácil? Não foi. Mas eles precisavam fazer isso. Eles precisavam tirar os filhos do colégio particular, colocar numa escola pública para as coisas avançarem. Conversando com eles foi muito difícil. Os filhos, no primeiro momento foi difícil, mas depois, hoje a gente vê a bênção na vida deles. A gente vê o cuidado de Deus na vida deles, mesmo na escola pública. E a gente vê como os filhos deles hoje são bênção para outras crianças. Falam na vida de outras crianças mesmo na escola pública. Ou seja,
por mais que seja desafiador na sua vida, se Deus está falando para você fazer, se é algo para consertar alguma circunstância na sua vida, não tenha medo. Faça, porque Deus vai estar à frente das suas batalhas. Eu queria que você ficasse em pé. Relembrando, querido, para nós prosseguirmos na vontade de Deus para as nossas vidas, nós precisamos ter sensibilidade à voz de Deus. Nós precisamos ter obediência à voz de Deus. E nós precisamos ter atitude à voz de Deus. Agora, para terminar, assim como eu, não sei se preste atenção nisso, por favor, querido, não se distraia. Assim como eu, você pode ter percebido que Isaac, ele não teve um comportamento moral aceitável. Moralmente, Isaac cometeu o mesmo erro do seu pai Abraão. Ele mentiu a respeito de sua esposa, não é verdade? A gente olha lá e pensa num desafio para mim isso. Olhar os erros das figuras do Antigo Testamento. Eu falei, cara, esse cara foi separado por Deus, como ele tem essa atitude? Como Jacó, sendo descendente lá de Abraão, passando por Isaac com todas as experiências, como ele pôde roubar a primogenitura do seu irmão? Como Isaac pôde mentir, como Abraão pôde mentir, na cara dura assim, experimentando tudo que ele experimentou. Sabe por que a Bíblia mostra esses traços de humanidade aqui? É para lembrar que não é pela tua força, é pela força de Deus. É para lembrar que você sozinho não é capaz de fazer alguma coisa. É para lembrar você que na tua força você não consegue obedecer a Deus, mas na força dele nós conseguimos. É para lembrar que a graça de Deus que está em Jesus Cristo para nós está disponível todos os dias, não para permitir que a gente viva a vida do jeito que a gente quer, mas para transformar a nossa vida à imagem de Jesus, a fazer com que a gente consiga fazer o que Deus está mandando a gente fazer. E querido, essa graça está disponível para nós nessa manhã. Essa graça está disponível para você mudar o contexto do seu ano de 2020. Isso me faz pensar, enquanto nós somos inconstantes, enquanto nós somos imperfeitos e falhos. Dia 31 de dezembro, eu saí para dar uma volta e para falar com Deus, porque eu estava angustiado, havia alguns dias já. E Deus me falou assim, Deus me levou, eu tive uma conversa muito franca com Deus, aquilo foi muito bom para mim. Fazia tempo que eu não conversava com Deus daquela forma. E eu me expus, eu abri meu coração para Deus, eu falei tudo que eu estava sentindo, e eu tinha vergonha de sentir aquilo, porque eu olho para a minha vida, eu sou muito abençoado, eu sou muito grato ao que Deus tem feito por mim, as pessoas que Ele tem colocado, mas eu estava angustiado, algo dentro de mim não estava legal. E Deus me levou, olha querido, Deus me levou a um lugar de frustração ainda maior. Deus me fez olhar para trás, meu ano de 2019, Ele fez eu me sentir muito mais frustrado. Só que ao me sentir frustrado, eu me senti bem. Eu falei, Deus, como assim? Eu já estava mal, o Senhor me deixa mais mal ainda e me deixa bem, está mal? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu fiquei frustrado, mas naquela frustração eu fiquei feliz. Eu falei, Deus, como assim? E aí Deus me falou, olha Marcelo, o que eu estou fazendo com você é mostrar que se você ficar em si mesmo, que se você olhar para as suas debilidades, se você olhar para as suas conquistas, você vai sempre se frustrar. O seu ano vai continuar sendo frustrante se você olhar para si mesmo. Agora, se você olhar para a minha esperança, se você olhar para a esperança que eu tenho para a sua vida, você vai ser bem sucedido. E eu fiquei muito feliz naquela hora, porque Deus me falou que a esperança dele estava se renovando sobre a minha vida, independente de mim mesmo. Independente das minhas escolhas. Eu não estou falando que agora você pode sair escolhendo coisas erradas, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você precisa entregar as suas decisões para Deus. Que você precisa ser sensível à voz de Deus. Que você precisa ser obediente à voz de Deus. Que você precisa ter atitude diante da voz de Deus. Ele está aqui. Ele está aqui, Ele quer abençoar a sua vida.